13, Mateus, capítulo 13, a partir do versículo de número 24. Possivelmente posso fazer a Bíblia, mas vocês podem olhar aí para a tela, para a leitura lá, eu vou lendo, os irmãos somente acompanham a leitura. Diz assim a palavra de Deus. A parábola do trigo e do joio deste, outra palavra dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a semente do seu campo, mas dormindo os homens, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então o joio? E ele lhe disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhe disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Amém? Vamos falar para assento, glorificando e exaltando o nome dos seus irmãos. A notória presença de Deus nesse lugar. Deus está aqui, sempre esteve aqui, Deus sempre esteve aqui, né? Através dos testemunhos desta noite, dos louvores que foram entoados, nós sentimos a presença de Deus. E é muito bom que nós sentimos a presença de Deus, porque se Deus não estiver presente, nada adianta a nossa reunião. E hoje nós estamos em culto, que é o culto de missão, que a nossa igreja de Madureira e as congregações realizam mensalmente. É o culto missionário, é o culto que divulga o que é o trabalho de missão. Mas nós entendemos que não é só o culto de missão que é evangelista, todo culto é evangelista. E o culto de missão, além de ser evangelista, também é um culto de adoração. Então todo culto é de adoração e é culto evangelista, porque em todo culto nós pregamos a palavra de Deus. E o tema desse ano de missão de Madureira é anunciando a sua glória entre as nações, que se encontra no Salmo de número 96, no verso do número 3, anunciando a sua glória entre as nações. Porém, nesta noite, fui tocado por Deus, porque a palavra que nós ministramos nunca pode ser uma palavra nossa. Eu escolhi uma palavra para ministrar em um culto de adoração e evangelístico. A palavra tem que ser uma palavra de Deus, porque todo profeta, quando entregava uma mensagem de Deus, não uma mensagem sua. Porque aqueles que entregam a sua mensagem não precisam de efeito nenhum. Mas quando a mensagem vem de Deus, ela não fica efeito na vida das pessoas. Então aquele que representa a palavra, aquele que vem representar a Deus através da sua palavra, para anunciar uma boa palavra, ele tem que anunciar uma palavra revelada por Deus. Louvado e agradecido em nome do Senhor. Então, nesta noite, por algum tempo eu já venho meditando nessa palavra. Essa palavra está no meu pensamento, no meu coração. E quando eu fui convidado, através do departamento, para estar hoje trazendo essa palavra, eu falei assim: creio que seja hoje o momento de eu falar sobre essa palavra. Embora o tempo é curto, eu não vou me estender aqui, porque não é por muito falar da palavra de Deus. Mas eu marquei alguns pontos interessantes na palavra do joio e do trigo. Eu acredito que todos aqui, porque a maioria de nós aqui somos adultos e não temos muitas crianças e adolescentes que estudam a palavra de Deus, que sempre estão na escola bíblica, sabem muito bem, ou conhecem, ou já ouviram falar da parábola do joio e do trigo. E todos sabem que o joio é uma erva que não é frutífera, ela não produz nada. O joio só serve para atrapalhar. O joio só serve para atrapalhar. Ele é infrutífero, não há fruto no joio. O joio não produz nada. O joio só atrapalha. Ele só atrapalha o crescimento, ele só atrapalha
a beleza do trigo que está frutificando no campo. Então o joio ele só causa dano aonde ele se encontra. E quando Jesus ele declara essa parábola, diz que o reino do céu, ele fala assim, que o reino do céu é semelhante ao homem que semeia boa semente no campo. Então todo semeador ele escolhe a boa semente para semear. Aquele que trabalha no campo, ele tem uma boa semente, ele escolhe a semente. As sementes têm que ser lançadas em terra, porque nós temos a parábola da semente e dos locais que elas foram caíram. Umas foram plantadas e as outras caíram em caminhos que não poderiam produzir. Não foi a semente que era infrutífera, mas era o terreno na qual a semente caiu que se tornou infrutífero. Então o terreno não era próprio para cair aquela semente. Então nós temos que entender que o problema não está na semente, o problema não está na palavra, o problema está no terreno que recebe a palavra. A dificuldade está naquele que recebe a palavra. As dificuldades estão na vida daquele que recebe a palavra. Então a semente ela sempre vai germinar, e para ela germinar ela tem que morrer, porque se ela não morrer ela não germina, mas tem que haver um terreno próprio para ela poder germinar. E o que nós somos o bom semeador? Por que nós semeamos? O semeador, ele sabe, quando ele entende que aquele solo não é bom para ele semear a sua semente, para que ele não venha colher do fruto do seu plantio, o que ele faz? Ele trabalha a terra, ele trabalha aquele terreno, porque às vezes o terreno é difícil, mas você trabalhando o terreno, talvez você colocando alguns produtos que ajudem a semente, possivelmente existe a possibilidade da semente frutificar. Mas às vezes o trabalho também se torna em vão, por mais que nós trabalhemos, nos dediquemos àquele solo, àquele terreno, o plantio, possivelmente a semente não consiga germinar. Mas alguns dessas sementes, nesse terreno que o semeador, aquele que trabalha no campo, aquele que prepara o solo, possivelmente ele consiga em alguma plantação colher bons frutos. A nossa vida é assim. Nós temos que entender, irmão, que nem todos nós, a Bíblia diz que nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. A Bíblia diz que nem todos que estão em Israel são israelitas. Então nós temos que entender o que as pessoas olham para a igreja. Nós temos que pregar um evangelho idêntico para o tempo atual. Porque nós temos um evangelho só, um evangelho que salva, um evangelho que transforma a pessoa, um evangelho que muda a vida da pessoa, um evangelho que perdoa o pecado da pessoa, um evangelho que faz aquela pessoa mudar de vida e um evangelho que leva essa pessoa para o céu. Mas nós temos outro evangelho, o evangelho que só quer o teu coração, o evangelho que você só precisa só ofertar na casa do Senhor, o evangelho que quando você oferta uma boa oferta, as coisas vêm sobre a sua vida, boas coisas. Só que você tem que entender que no mundo você vai ter aflições, você precisa ter bom ânimo. Esse é o verdadeiro evangelho. Então, as pessoas vieram indagar ao Senhor daquele campo, e ele havia plantado uma boa semente, mas eles questionam, porque o joio ele nasceu quando os homens dormiram. Vamos entender o que é vida plena de obra de Deus. Muitas das vezes, em momentos, nós estamos muito empenhados na obra de Deus. Existe tempo, irmão, que nós nos empenhamos muito, mas quando a gente vê o fruto do nosso trabalho, muitas das vezes o que vem sobre a nossa vida, o repouso. Olha, já conquistamos já, a igreja já floresceu, já cresceu, o campo está cheio, vamos descansar. Não, irmão, não é o tempo de descansar. Você tem o tempo de trabalhar e o tempo de cuidar daquilo que você produziu. Você tem que cuidar daquilo, porque o descanso ele não é aqui o nosso descanso. Lembra do homem que ele tinha campo, ele era rico, ele disse: eu vou derrubar todo esse celeiro e vou construir um maior, e depois eu vou dizer para a minha alma: tens em gozo tudo que você realizou. Descansa, folga e goza.
Só que era loucura aquele pensamento dele. Então, muitas das vezes, nós trabalhamos e nós vemos fruto do trabalho. Só que nós relaxamos em determinado momento. Olha, durante 6 meses nós trabalhamos, mas já estamos chegando no fim do ano, é hora de dar uma descansada. Pois é nessa hora, diz que na hora do descanso, o inimigo veio e semeou o joio. Semeou o joio. Mas preste bem atenção, se você que conhece a palavra de Deus, ou quem nunca ouviu falar da palavra de joio, se você for buscar e meditar sobre o joio, você vai ver explicações sobre o joio, que o joio é um tipo de erva semelhante, não é semelhante, ela parece. Semelhante é como se fosse refletir aquilo. Quando nós somos semelhantes, que nós refletimos aquilo que transmite. É como Deus criou homens, conforme a sua semelhança. Então, é o que reflete o brilho de Deus, a glória de Deus, a identidade de Deus. É por isso que anunciar a glória do Senhor é isso. A presença de Deus, o status de Deus, como Deus é, como Deus se apresenta, como Ele é. Não é da forma que você imagina do que eu imagino. Não é dizer que Deus ele aparece para você toda hora, ou envia anjos falando para você. Não. Você sente Deus é presencial, espiritualmente. Mas para você sentir Deus, você precisa ser aquela planta plantada no campo que Deus separou, preparou para a sua igreja. Então, no descanso, vem o inimigo. É o que a Bíblia fala sobre o inimigo. O inimigo ele tem 3 obras: matar, roubar e destruir. Se ele vai da tua casa, ele vai roubar. Se ele encontrar você em defesa, ele pode te matar. Se ele não te roubar nem te matar, ele vai destruir, porque ele pode tirar alguma coisa de você que vem trazer uma desgraça. Lembra de Jó? Ah, mas Jó é abençoado porque ele é rico. Tu abençoas ele. Mas quando Deus diz assim, tudo que Jó tem, eu deixo na tua mão. Você acha que Satanás, ele pensou, ele parou para lidar? Não, ele saiu imediatamente correndo e foi lá destruiu e voltou de novo, mas Jó estava firme. Aí ele disse, tudo que tem de pele a pele. Aí já vem o sofrimento, a dor no corpo. Então você entende que às vezes você perde bem, você perde coisas, mas você continua firme. Depois vem no seu corpo a dor, o sofrimento, você sentir na tua pele a dor. Ele falou assim, eu tenho que arrancar ele dali de qualquer jeito. É o trabalho do inimigo, destruir, matar, roubar e destruir. Só que Jó permaneceu firme e fiel a Deus até o último momento. E ele não blasfemou contra Deus, ele reconheceu que tudo que ele tinha recebido, Deus tinha dado, que Deus tinha tirado, e Deus era bendito por causa disso. Então ele glorificou o nome do Senhor mesmo na diversidade. Então você glorifica a glória de Deus em gerações, em todo o tempo, no tempo que você está vivendo. Não é só no momento bom, não, mas é nos momentos difíceis que você também tem que manifestar a glória dele em encarnações. Nós não podemos passar uma falsa impressão de vida de crente. Vida de crente nesse mundo é igual o cidadão deste mundo, porque nós também somos cidadãos aqui nesse governo, mas nós não moramos aqui. Não é a nossa morada, não é a nossa terra. A nossa terra ela é celestial, ela é celestial. Olha! Mas para chegar lá, irmão, existe um tratamento. E o dono do campo ele trata do campo, ele cuida do campo. Mas veja como é que Deus é paciente. Quantas pessoas ruins que a gente lidar, irmão, convive, e às vezes vem na igreja. Nós estamos pregando um evangelho de verdade hoje. Eu estou pregando o evangelho. Quantas pessoas hoje te causam dano e dor? Quantas pessoas já te machucaram com a falsa identidade de crente, de irmão que te ama? Essa é a obra do joio, é destruir tudo aquilo que você tem de bom. Apagar você só que Deus fazia. O dono do campo fala assim, quando os homens falam assim, Senhor, nós vamos lá, vamos arrancar, manda arrancar ele, aí é só limpar o campo. Mas o que o dono do Senhor do campo diz assim, não, deixa ele lá. Porque se você mexer nele, você fere o trigo, sabe o que é? Irmão, ele se identifica tanto quanto o trigo, que a gente forma até convívio de amizade com ele. E está arriscado na hora de você querer ceifar, você sabe que aquele joio que você tirar, você vai ferir o trigo que se alinhou com o joio. Então tem muitas pessoas que não conseguem ainda entender qual é a sua identidade.
Tem pessoas, irmãos, que ele não é joio, mas ele é trigo. Mas às vezes o trigo convence, às vezes o joio convence o trigo que ele não é trigo, que ele é joio. E o trigo começa a fazer o que o joio faz. E o joio fica assim passando com o trigo. Porque o trigo parece, é igual, só parece. Mas não produz nada. Então ele disse no versículo 8, ele disse, o inimigo é quem fez isso. Porque quem faz isso é inimigo, não é amigo. Quem diz que ama o seu irmão, faz mal ao seu irmão, ele não é amigo de Deus. Porque o amor de Deus não está nele. Ele não testifica a glória do Senhor. Esse inimigo, e os servos disseram, queres depois que vamos arrancar? Porque tem gente que quer ser ceifeiro, irmão. Nós não somos ceifeiros. A palavra diz assim, olha para o lírio do campo. Olha para o lírio do campo. A gente tem que olhar para o lírio do campo, irmão, porque nós somos o lírio do campo, nós somos o lírio. Sabe o que é lírio do campo? É aquelas cores de bela, aquela beleza do campo que você olha. Eles não estão prontos para a cega, veja. Quando você é colhido, irmão, você é colhido porque está no tempo de você ser colhido, porque você não pode ficar o tempo todo exposto ao tempo. Existe o tempo que você é colhido, mas sabe o que acontece no campo? O lírio ele se renova, ele renova de novo. Eu posso trabalhar aqui, irmão, não está mais aqui amanhã, mas esse lírio, ele vai florescer no campo. Novas pétalas vão nascer, vão crescer nesse campo. Você precisa entender isso. Aí você está machucado hoje, você vai dizer, eu não vou mais ficar lá. Eu não vou ficar lá, mas não é o tempo de você sair não, porque Deus não te colheu ainda. Aleluia! O joio quer que você saia, porque o joio quer ficar no teu lugar. Deixa aí o Senhor mandar o ceifeiro, porque o ceifeiro, ele vai saber separar o joio do trigo, ele sabe como fazer. Enquanto isso, por que você fala Deus para mim? Eu tenho que ter paciência com o joio. Porque tem joio que a gente pensa que é, mas ele não é joio, ele é trigo, e o Senhor quer transformar ele no trigo, quer mostrar para ele a verdadeira identidade dele. Mas às vezes nós queremos ser filhos dele, tira ele daqui. Mas Jesus morreu por mim, morreu por eles também. Qual é a sua identidade? Descubra a sua identidade hoje e fala com Deus, Senhor. Me mostra se eu estou sendo certo na tua casa, se eu estou plantado no campo certo, porque às vezes eu caí aqui pensando que não era, mas eu sou daqui. E a pessoa quando chega lá, ele diz assim, olha. Porém ele disse, não, para que eu colher o joio novamente também o trigo com ele, porque a gente machuca. É porque o trigo, porque você, irmão, você ama as pessoas, porque nós não julgamos as pessoas pelos que elas são, porque nós temos que entender que aquele que nos faz mais mal, a Bíblia diz que nós temos que amar ele. Olha só como é que é o inverso da coisa. Eu tenho que amar o irmão que não quer o meu bem. Então eu não posso querer arrancar ele, porque Deus pode transformar ele na nova criatura. Então assim, ele diz, para que quando colher o joio, não arranqueis também o trigo comigo. Porque ele está ali, enraizado ali no meio. Você arranca um trigo, você arranca o joio e o trigo vai puxar alguém com ele. Porque o trigo não quer ir sozinho, ser queimado, não. A intenção do adversário é enganar. Ele se infiltra no meio, é a reunião dos filhos de Deus. Quando Jó estava no dia de Jó, diz que Deus estava no mesmo lugar, certo lugar, com os filhos de Deus reunidos com ele, com Deus, e ele se apresentou lá. E ele conhecia toda a atividade de Jó, ele conhecia como era. Ele já conhecia Jó. Ele conhece você. Ele sabe quem você é. Ele conhece a sua vida, ele sabe o que você faz. Ele chega diante de Deus, mesmo ele joga no teu rosto. Ele diz, para que você vai lá hoje? Para que você está lá para ouvir aquela palavra? Você não precisa disso. Você não precisa ir lá, não. Você podia estar numa balada hoje, mas você está aqui. Talvez foi um convite, mas o convite não foi só da parte do teu amigo, da tua amiga. Foi um dia que Deus marcou para você. Foi um dia que Deus trouxe você para você conhecer aonde é o seu lugar. Aonde é o seu lugar? Não deixa com ele. Não toque nele, deixa ele lá. Deixa ele crescermos juntos até a ceifa. E por razão da ceifa, irei ao ceifeiro, colhei primeiro o joio. Está vendo, meu amigo? Você pensa assim, não, eu vou ser colhido primeiro. Não, o joio vai ser colhido primeiro o joio.
que serve o joio? O joio é uma palha, irmão. Colher primeiro o joio e atrai o embora para o queimar. Só serve para isso. Mas o trigo vai juntar no meu celeiro. O celeiro é o lugar onde o trigo é trabalhado. Ele é trabalhado. E ali o produto que ele produz, que é o trigo, produz alimento. Então você pode ser alguém que pode alimentar a vida de alguém. Alguém está necessitando de você. E você está fazendo o trabalho inverso. Você está fazendo o trabalho do joio, que é atrapalhar, e o joio acha o joio no teu lugar, dizendo que está fazendo o teu trabalho de produzir. E o joio não produz nada. Quem produz é o trigo. Mas o trigo está parado. Mas hoje é o dia do Senhor do campo, que é tratar com o trigo. Tratar com o trigo. Tratar com o trigo. Porque o joio, ele vai ser separado. O joio vai ser separado. Nesta noite você tem que saber qual é a sua identidade. O que você é na obra de Deus, na casa do Senhor. Você é alguém que produz ou alguém que não produz. E Deus abençoe a todos. Aleluia!